No vídeo de hoje, vamos entender o que estava acontecendo quando Jesus foi tentado no deserto. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você chegou por aqui e ainda não se inscreveu, clica aí no botão inscrever-se para não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? Me segue lá nas outras redes sociais e inscreva-se no Desenhando a Bíblia Kids também. Bom vídeo! Após o seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não sei se você sabe, mas Eva foi tentada por Satanás no Jardim do Éden. Tanto ela como Adão cederam à tentação e foi assim que o pecado entrou na humanidade. Mas Jesus se fez carne, viveu como o homem nessa terra e em tudo foi tentado, como diz lá em Hebreus 4,15. Mas venceu todas as tentações, tornando-se apto para tirar o pecado do mundo. Deuteronômio 8,2 diz que Deus guiou Israel ao deserto para provar o povo. Deus queria que Israel demonstrasse se iria ou não obedecê-lo. E infelizmente o povo fracassou em seus testes. Mas em Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13 e Lucas 4, 1 e 13, nos conta como Jesus frustrou Satanás e venceu cada prova. As primeiras palavras de Satanás ao se aproximar de Jesus foram: "Se tu és o Filho de Deus". Ele começa tentando colocar a identidade de Jesus à prova, sendo que Jesus tinha acabado de ouvir do Pai que ele era o Filho amado. Nesse ponto, é muito interessante pensar que lá em Êxodo 4:22, Deus diz que Israel é seu primeiro filho, o primogênito que falhou. E agora Jesus, o filho que agrada o Pai, é vencedor e não foi abalado. Ele sabia que era filho amado. E você também precisa saber disso, que por causa de Jesus, você foi feito filho de Deus. Mas vamos lá, vejamos a primeira tentação. Jesus estava no deserto, com fome, é claro. E eu não sei você, mas quando eu estou com fome, o negócio fica complicado. Nos tornamos mais vulneráveis e, dependendo do tempo que estamos sem comer, ficamos até mesmo fracos, não é? E Satanás então ataca na necessidade física de Jesus, a fome. Talvez a dúvida que ele estivesse tentando colocar no coração de Jesus fosse: será que Deus pode prover comida? Será que Jesus poderia confiar no Pai? E Jesus responde com a palavra lá de Deuteronômio 8,3, que os primeiros leitores da Bíblia conheciam muito bem. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ao fazer essa citação, Jesus demonstra sua dependência e confiança no Pai. Deus é o sustento de Jesus. Em João 4,34, ele diz aos discípulos que a sua comida é fazer a vontade do Pai. Além disso, Deuteronômio 8, de 1 a 6, enfatiza a necessidade de obedecer a Deus. O versículo 1 do capítulo 8 ensina que o ser humano vive ao obedecer os mandamentos de Deus. E o verso 3 diz que o homem vive daquilo que sai da boca de Deus. Sendo assim, ao citar esse texto, Jesus também está falando que é mais importante obedecer a Deus do que estar nutrido. O término do jejum se daria quando Deus enviasse o suprimento, e não antes. Israel teve dificuldade para aprender esse princípio, diferente de Jesus que foi aprovado. Você e eu também podemos ser tentados a satisfazer um desejo perfeitamente normal, porém da maneira errada. Portanto, cuidado! Tudo tem um momento certo e a forma correta para acontecer. Não faça as coisas da sua maneira. Depois disso, Satanás também passou a citar as Escrituras. Ele cita o Salmo 91, 11 e 12. Porém, totalmente fora de contexto, tentando convencer Jesus que Deus o protegeria de maneira sobrenatural, mesmo se ele se colocasse em risco. Nesse ponto, Satanás tocou na necessidade emocional de Jesus,
colocando em prova a sua segurança no Pai, induzindo Jesus a pensar que talvez o Pai não iria protegê-lo. Mas Jesus retruca com as Escrituras, só que da forma correta. Jesus cita mais uma vez Deuteronômio, agora o capítulo 6, versículo 16, que se refere ao tempo que Israel, com fome e sede, questionou a presença de Deus até que ele fizesse jorrar água de uma rocha de forma miraculosa. Se Jesus tivesse caído na tentação de Satanás, isso indicaria que a sua fé era fraca e teria forçado um milagre da parte de Deus, colocando-o à prova, assim como Israel o forçou, pois o povo não tinha fé. Lembre-se que Deus é digno de confiança, não apenas quando te livra de um grande perigo ou sofrimento. Ele continua sendo digno de confiança mesmo quando te permite sofrer. Veja aqui no canal o vídeo sobre a razão de Deus permitir o nosso sofrimento. A verdadeira fé segue firme nos tempos difíceis. Você não precisa que Deus te tire de todas as dificuldades para crer nele. Por fim, Satanás tenta tocar em sua necessidade psicológica, despertando em Cristo o desejo de poder, soluções fáceis e rápidas. Jesus foi tentado a se tornar o governador político das nações, a fim de não executar seu plano de salvar a humanidade do pecado. O inimigo estava tentando cegar Jesus com o poder terreno para que ele não cumprisse o plano de Deus. E Jesus, mais uma vez, responde Satanás com as Escrituras, usando Deuteronômio 6,14 e 10,20. Se Jesus tivesse caído nessa tentação e adorado a Satanás, isso indicaria que ele dava mais valor à criação, ou seja, às coisas, do que ao Criador, Deus. Indicaria que ele prefere mais os reinos terrenos do que o reino do céu. Jesus insistiu que apenas Deus é digno de adoração. O diabo ofereceu o mundo para Jesus se ele o adorasse. Hoje ele faz o mesmo comigo e com você. Ele tenta nos envolver com o materialismo e na busca pelo poder e glória. Por isso é preciso vigiar. Reconheça que tudo vem do Senhor e que apenas Ele é digno do louvor e adoração. Lembre-se que você não é nada sem Ele. O inimigo segue astuto nos tentando em todas as coisas. Ele conhece as suas fraquezas e sabe onde o seu calo aperta e as suas necessidades. Nós somos imperfeitos e falhos e sozinhos jamais conseguiríamos vencer qualquer tentação. Mas Jesus venceu todas elas para que você e eu pudéssemos nele ser livres da prisão que Satanás quer nos colocar com as suas tentações. E quando erramos, precisamos lembrar que Cristo acertou e com o coração arrependido encontraremos o perdão. Sem a perfeição de Cristo, jamais poderíamos voltar a ter comunhão com o Pai. Jesus venceu para nos dar nele a liberdade e a vida eterna. Aleluia! E eu espero que você tenha gostado desse estudo. Na descrição desse vídeo tem o Pix do canal caso você queira contribuir. Se você precisa de um vídeo ou de uma locução, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!